Para a palestra de encerramento deste segundo encontro, convidamos a conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social, advogada Amanda Meister de Caires, a proferir sua palestra, que terá por tema a problemática da concessão de benefícios previdenciários em casos de transtornos mentais e a medida provisória 739 de 2016. Nossa palestrante é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito Previdenciário. Atua como assessora jurídica da FETRASVIP Paraná e do Sindivigilantes, sendo conselheira da primeira Câmara Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Com a palavra, doutora Amanda Meister de Caires. Boa tarde. Acho que o que foi debatido nesse nosso dia é tudo muito subjetivo, né? Pego um gancho aqui do nosso excelentíssimo juiz, que fala de nexo técnico, que apesar do nexo técnico desde 2010 está aí, ainda não se vê uma boa prática dentro das relações do trabalho, né? Não se vê um aumento de, vamos dizer assim, de dinheiro, de investimento dentro do ambiente de trabalho. Por quê? O que eu entendo isso? Eu acho, sim, que o nexo técnico ele é decorrente do risco do negócio, porque é um estudo onde se estabelece o cruzamento do CID com o CNAE, e o CNAE ali, quanto percentual você tem de afastados naquela doença e naquela atividade, dá um demonstrativo de CNAE, em que pese não seja taxativo aquele rol. Então, assim, quando a gente fala em previdência social, quando a gente fala de direito do trabalho, quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente está falando de direito subjetivo. A gente está falando de direito social. E por que eu vejo que o nexo técnico, o patrão ele não está nem aí? Hoje a Doroti de manhã, que é dona da empresa Horus, dentro do ramo da vigilância é uma exceção. Porque a gente vê do lado o trabalhador, e eu não venho aqui só como previdência social, porque eu atuo dentro do direito do trabalho também, defendendo o Sindicato dos Vigilantes e a FETRAVISP. Então, assim, o que eu vejo? A Doroti, na empresa Horus, ela é uma exceção. Porque as demais empresas, o que a gente vê? A gente vê efetivamente o assédio moral. Por que, de repente, o futebolzinho não ia dar certo ou cantar o hino não ia dar certo? Eu penso assim, o que é bom para mim, não é bom para você. Jogar futebol para mim é bom, cantar o hino para você é ruim. E se já se tem um ambiente hostil dentro daquela empresa, como é que se vai jogar futebol? Como é que se vai cantar um hino? Eu acho que pela subjetividade não dá para traçar uma linha reta ali e dizer, vai ser assim, 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 como prevê o decreto 3048, o próprio cruzamento do CNAE com o CID. Não tem como. E aí chega a pergunta, por que então não teve investimento depois desse tanto de nexo técnico que se enquadrou as empresas? Porque a empresa pensa assim, a mesma coisa no direito do trabalho e a gente vê lá no sindicato. A empresa pensa assim, eu tenho 1000 vigilantes, se 2 ingressarem com reclamatória trabalhista, está ótimo. Eu tenho 50 acidentados, se um só gerar nexo técnico lá, para mim está ótimo. Né? O imposto não vai aumentar tanto. Então, é essa visão que eu tenho, porque a gente está falando com o hipossuficiente. O trabalhador é hipossuficiente frente ao patrão dele. Então, assim, o que a gente vê muito também? Os acordos nas empresas. Por que eles não vão ingressar com demanda trabalhista? Por que de repente, ele tem medo também de se afastar ou então dizer que foi uma doença laboral? Porque o empregador veio e disse assim, então, hoje eu estou te demitindo, mas daqui 6 meses volta e faz uma ficha que eu vou arranjar um emprego para você.
E em tempos de crise, vocês acham que ele não vai voltar? Vocês acham que ele vai ingressar com demanda judicial? Não vai. E isso a gente tem estatística dentro do próprio sindicato, que o trabalhador não vai. Então, para o patrão hoje é muito mais viável ficar quietinho e se omitir, dizer assim, olha, vamos deixar. Se ele ingressar com reclamatório, é muito que bem. Aí o que eu vou fazer lá na mesa da Justiça do Trabalho? Eu te libero o teu fundo, reverto o teu pedido de demissão, só, e quita todas as verbas. Todas as verbas. Às vezes o que a gente sofre dentro do sindicato é que dizem assim, o advogado do sindicato ele é vendido para as empresas. Por que o advogado do sindicato é vendido para as empresas? Porque o advogado do sindicato, ele pede exatamente aquilo que o trabalhador tem direito. E aí eu concordo com o nosso juiz que acabou de falar. Eu acho que muita coisa eles acabam subestimando, principalmente o dano moral. Às vezes um triste de sabor, alguma coisa que eu não gostei, a gravata que eu não vim, o bom humor que eu estou hoje, ou o mau humor que eu estou hoje. Às vezes não tá legal, entendeu? E às vezes eu acho que isso pode me causar um dano moral. Só que um dano moral é muito mais do que isso. Então, quando a gente traz essa perspectiva de como é que a gente vai lidar com tudo isso, eu acho que é de forma... Tem que sentar, tem que se debater mais. A gente veio ano passado aqui, eu acho que esse trabalho tem que continuar todos os dias, durante todo o ano, porque senão uma vez por ano só a gente conversar aqui, não vai adiantar. A gente não vai conseguir achar um caminho para combater, principalmente o acidente de trabalho, como a gente vem tentando, né? Eu quero trazer hoje para vocês aqui a parte de doenças psiquiátricas, que é o que a gente está falando. E de encontro à medida 739, né, que ela é super nova, super atual, e que, na minha opinião, não vai trazer nenhum ônus para a própria Previdência Social. Eu acho que todas essas demandas vão cair aonde? Na Justiça do Trabalho. Isso é muito evidente. E no decorrer aqui a gente vai ver o porquê que tudo isso vai ser aqui, ó, do lado, que vai acontecer. Não passa? Não passa. Então vamos aqui. O que acontece nesses transtornos? Eu falo de uma perspectiva aqui de julgadora, de conselheira da Previdência Social e o que eu vejo nos transtornos, tá? E eu acho que a gente tem aqui alguns médicos e, de repente, mais ou menos isso que acontece. A gente tem ali a depressão, a bipolaridade e a esquizofrenia. O que eu mais vejo de processo julgando? Depressão, esquizofrenia e depois a bipolaridade. O quanto é difícil para o julgador, e acredito até para a perícia médica do INSS, eu falo perícia médica do INSS, porque na Justiça Federal a gente consegue, de repente, ter um perito com a especialidade voltada para aquele caso, né? Vamos dizer assim, eu tenho um bipolar lá, tá? E na crise dele, quando ele foi requerer o auxílio, ele pegou e... estava super mal, na fase de depressão dele, não estava legal, só chorando, enfim. Só que daí a perícia demorou 40 dias, e ele foi medicado. E daí ele está tomando um estabilizador de humor, mais um antidepressivo, e daí ele entrou numa fase de mania, porque o remédio não está regulado. E na fase de mania, poxa, ele está super legal, ele está muito legal, ele está eufórico, ele está bem vestido, ele está bem arrumado, ele está feliz. E quando ele chega na perícia, o que acontece? A perícia vai dizer, nossa, você está ótimo, pode voltar a trabalhar, né? Porque, pensem comigo, se ele vem num estágio triste, aí quando ele vai para a perícia, ele está totalmente eufórico, totalmente feliz, totalmente bonito, totalmente arrumado. E daí para onde que ele vai? Voltar a trabalhar. Mas esse cara não está bacana, entendeu? O que a gente vê nas perícias é que se mostra o quadro aparente do segurado. E aqui eu falo segurado, né? Que seria o trabalhador. A mesma coisa é a esquizofrenia. Se ele não chegar lá na perícia
ele vai estar bem para voltar a trabalhar. As perícias que a gente pega descreve o quê? Que veio bem vestido, que veio asseado, sabe? Que veio corado, não precisou de ninguém para levar ele até lá. Mas o transtorno psíquico, ele vai muito além disso, né? E daí eu trago ali o artigo também 21 da IUA, da 8213, que o doutor colocou aqui para a gente, o caso da moça lá que o pai morreu. Tudo bem, eu acho que isso tem 50% da depressão dela. Mas se o ambiente de trabalho dela for hostil, o chefe dela brigar com ela, o chefe dela humilhar ela, aí o artigo é muito claro. Que se potencializa aquele ambiente de trabalho, ele ajuda, ele contribui, também é acidente de trabalho. Então, tudo contribui. Tanto a morte do pai, como o ambiente hostil de trabalho. E hoje não é difícil a gente encontrar um ambiente hostil de trabalho. Não é mesmo. Hoje a coisa mais frequente de se achar são ambientes hostis de trabalho, porque muitas vezes se pensa que a gente pode ser superior àquele trabalhador. E daí um gritinho não dá nada, né? Não dá. Não dá, por quê? Porque em tempos de crise, que medo de perder meu emprego. Que medo de ficar desempregado. O que eu vou fazer? Então, hoje a situação é muito mais grave do que se aparenta. Muito mais. A meu ver, a situação é muito mais grave. E isso tem que ter maiores intervenções, né? A gente tem um caso lá no sindicato, que a gente tem uma intervenção bem incisiva do Ministério Público com relação a assédio sexual. Entendeu? Então, é esse tipo de prática que tem que ter. Está lá em cima. Não simplesmente a gente colocar ali num slide, falar bonito aqui e de repente não ter. A gente tem que ter ali, diariamente, tem que ter a tentativa, tem que ter a política, tem que ter o Ministério Público junto com a gente, tem que ter a Justiça do Trabalho junto com a gente. E no Ministério Público a gente tem tido sucesso. Os transtornos psíquicos, ontem eu estava lendo um dado. Eles são o terceiro colocado, vamos dizer assim, de afastamentos no Brasil. A gente tem 13 mil afastamentos por ano de problemas psíquicos na Previdência Social, tá? Só que, ao mesmo tempo, não dá para você saber se aquilo é verdade ou é mentira. De repente, a pessoa está em crise quando faz a perícia e, infelizmente, o INSS ele não tem condições de aplicar a Lei 8.213 e o Decreto 3.048. Do quê? De chamar o segurado a cada 2 anos para fazer perícia. Para ver como essa pessoa está. E daí, o que veio? Veio essa medida provisória, a 739 de 2016. A qual, assim, eu achei muito boa mesmo, porque a gente vê diariamente que tem muita gente afastada por muitos anos e que tem total condições de trabalho, tá? Só que daí ela tem uma outra problemática. Total condições de trabalho será? Patologicamente, sim. Mas essa pessoa que ficou 10 anos afastada do mercado de trabalho, como é que ela vai voltar agora? Ela era do tempo da máquina de escrever. Ela não sabe o que é o Word, o Windows, Excel. Como é que ela volta a trabalhar? Um vigilante afastado por 15 anos. Como é que ele vai competir com o gurizão que está entrando agora? Então, é bem complicado. E daí, para onde que vai essa demanda? Vai para a Justiça do Trabalho. Porque o que vai acontecer? Eles vão querer reintegração. Uma coisa que a gente vê diariamente, e que eu costumo falar nos meus cursos, é o quê? Aposentou por invalidez, ele chega assim, eu quero fazer minha homologação, sindicato. Por quê? Porque o perito diz que eu estou afastado para sempre. Mentira! O perito não fala isso. Você está afastado por invalidez, mas a aposentadoria por invalidez é um benefício precário. A lei está muito clara. A cada 2 anos você pode ser chamado, você pode ser convocado para fazer perícia novamente.
E é por isso que veio essa medida, a 739 de 2016. O teu contrato de trabalho está suspenso. Ah, mas eu quero as minhas férias. Mas está suspenso o contrato. Mas ele quer. Ele quer. E agora ele vai querer de verdade. Porque a gente teve agora em 4 de agosto a regulamentação. E ao que eu já estou sabendo, eles já estão chamando esse pessoal para perícia. Olha lá. Veio uma portaria interministerial a 127, de 4/8 de 2016, que vai chamar toda essa gente. E não é só em problema psíquico, é todo mundo. É problema de coluna, é problema do coração. Esses dias o IBDP ele fez uma alusão ali, de que o perito vai poder usar o Facebook, essas redes sociais que é aberta ao público. Aí o cara está afastado por depressão, mas de repente está numa festa, todo feliz, passeando, viajando. Ou então ele tem problema cardíaco grave, está fazendo maratona, que agora está na moda, fazer corrida. Está fazendo maratona com grave problema do coração. Tem um gigante problema de coluna ou de joelho, está lá jogando uma pelada. E está tudo no Facebook, tudo. E o perito vai utilizar isso também, como já vem utilizando. Entendeu? Além do que, o perito vai ganhar por cada perícia que ele fizer. Então não vai ser de graça. Quem que não quer uma rendinha a mais? Até o perito quer, até eu queria, né? Então, como é que vai funcionar? Eles vão poder diariamente fazer perícias, de segunda a sexta na agência. Eles vão poder fazer as perícias nos primeiros horários deles, tá? Ali eles vão convocar os segurados. E aos finais de semana, sábados e domingos, multirões. E junto com quem? Com a Dataprev. Dataprev tem o sistema, tem o acesso de todo mundo. Sabe onde todo mundo está. Para vocês terem uma ideia, uma vez chegou no balcão, na agência, uma senhora e falou assim, eu vim requerer minha pensão por morte. Eu consegui a sentença judicial de morte presumida. O técnico do Seguro Social foi lá e jogou os dados do falecido, né? Declarado judicialmente. Só que o falecido estava em outra cidade, com outra família e com outros dependentes elencados ali trabalhando. Então, a Dataprev vai pegar todo mundo. E todo mundo vai passar por perícia. E todo mundo vai voltar. E vai ser célere isso. Porque já começaram a chamar. Desde o dia 8, salvo engano. Tá? Como que vai ser a ordem de convocação desse pessoal? Os primeiros a ser chamados vão ser o de auxílio-doença. Eu quero ressaltar só uma coisa aqui, que na aposentadoria por invalidez, as exceções vão ser o pessoal com mais de 60 anos, tá? Porque teve uma legislação, né? Teve uma alteração em 2014, final de 2014, em que diz que não é mais obrigatório a perícia para aqueles que têm mais de 60 anos, ok? Como que acontecia, como que o INSS conseguia chamar esse pessoal que vai ser chamado hoje, antigamente? Por que você viu o pessoal lá afastado por mais de 15 anos e fazendo bico por aí, trabalhando? Porque o INSS só conseguia chamar quando ele tinha um inimigo, quando ele brigava com o vizinho. Daí o vizinho falava bem assim, fulano, então tá bom, você fez isso, vou lá ligar para o INSS e dizer que você está trabalhando e recebendo. Era só assim que o INSS conseguia, porque o INSS não tinha pessoal, o INSS não tinha incentivo para fazer isso. E agora tem, e agora vai fazer. E qual que vai ser a ordem de convocação? Primeiro, auxílio-doença. Primeiro, aquele pessoal que não tem data de cessação do benefício. O que acontece muito isso em demanda judicial? No judiciário, agora, essa medida provisória diz que o perito tem que fixar, o perito e o julgador tem que fixar no máximo em 120 dias a DCB. E daí passar de novo por perícia. Então, os primeiros chamados vão ser aqueles que dizem que está para sempre afastado. Porque não tem data de cessação do benefício. Então, esses vão ser os primeiros. Depois, a gente tem aqueles que estão há mais tempo, dos maiores para os menores, no auxílio-doença. E depois vem a idade.
tá? Do menor para o maior. Na invalidez, vai ser primeiro a idade do menor para o maior. Depois, a gente tem também o tempo de manutenção desse benefício. Então, essa vai ser a ordem para chamar, para convocar esses segurados, para virem fazer a perícia, né? E daí que ocorre a problemática depois disso tudo. Por quê? Porque ele vai retornar ao trabalho, vai bater lá na porta do empregador dele. E se aquele empregador já fechou as portas, como as nossas empresas de vigilância? Faz o que com essa gente? Vai para onde? Vai pedir aonde a baixa em carteira? Na Justiça do Trabalho. É lá que ele vai. E quando ele chega lá e não tem mais qualificação nenhuma, ele não tem mais idade. Ele está hoje com 60 anos de idade. Como é que ele vai trabalhar? Você acha que a empresa vai querer? A empresa vai mandar embora. E daí ali eu coloco também a desatualização. Eu sou da época ainda da máquina de escrever. O que é um e-mail? Né? Não vai conseguir. Entendeu? Outra coisa, o que vai gerar isso? Desemprego. Ou vocês acham que a empresa vai ficar com esse pessoal? Toda essa demanda que vai vir do INSS, vocês acham que essa empresa vai ficar com esse pessoal? Não vai. Vai ter desemprego. E daí quando ele fica no limbo jurídico? Que diz assim, eu vou ver se eu tenho direito ou se eu não tenho. Quem que vai me pagar, quem que não vai me pagar? Se ele ficar esperando uma resposta do judiciário ou uma própria resposta do INSS e lá na frente disser que ele não tem direito, ninguém vai pagar. Não vai ser nem o empregador e nem o INSS. Então, ele fica nesse limbo jurídico. E aquele cara que já pediu para sair lá atrás, que a empresa mandou embora e o contrato de trabalho estava suspenso, e daí vem um amigo e diz, mas eles não podiam te mandar embora. Vai para onde? Justiça do Trabalho. Para quê? Para reintegrar. Não deu certo lá na Justiça Federal, eu não estou doente. Doente não, desculpem, porque incapacidade não se confunde com doença. São duas coisas totalmente distintas. Eu posso estar doente, mas não incapaz, né? Então, assim, aonde que vai parar toda essa demanda? Na Justiça do Trabalho. A gente vai ter recurso no Conselho? Muitos. Mas como que a gente vai ao contrário do que o perito diz? A gente não é técnico. Claro, muitas vezes a gente pede, a gente apresenta quesitos para que fale, a não ser que a perícia esteja muito longe daquilo que apresenta os laudos do segurado, a gente concede o benefício. Mas, ao meu ver, recursos teremos, tanto no Conselho como na Justiça Federal. Mas a demanda maior, com certeza, é na Justiça do Trabalho. Não tenho dúvida. Vai ser na Justiça do Trabalho, vai ser nos sindicatos, porque eles vão querer saber quais são os direitos deles. E vamos. E daí não vai ser só a reintegração, não vai ser só o pedido de dano moral, né? Porque ele vai ter certeza que ele vai estar sofrendo um dano moral. E, além do que, vai ser o pedido dele querer configurar o acidente do trabalho para ter estabilidade. Então, eu acho que a gente tem que se discutir isso, agora mais do que nunca, tendo em vista essa medida provisória. As perícias começaram agora dia 8, e o pessoal daqui a pouco já está batendo as portas do judiciário para que o magistrado diga o que deve ser feito. Então, eu queria finalizar aqui, espero que eu tenha me feito compreender. Espero poder ter a oportunidade de voltar e continuar trabalhando dentro deste vínculo que a gente está criando e que é de suma importância, né? E para continuar debatendo também com relação à medida provisória, o que vem para frente e de que forma a gente conseguir criar um ambiente de trabalho melhor, menos hostil e de maior prevenção. Quero agradecer a oportunidade do Magno, da Raquel, que estavam lá com a gente. Muito obrigada.
Agradecer ao Ariel pelo convite e ao João Soares por sempre dar a oportunidade de poder trazer um pouco de conhecimento e poder debater com vocês. Muito obrigada.